Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver o surgimento e a ascensão do primeiro grande nome do espiritismo no Brasil, que só seria superado mais tarde por Chico Xavier. Estamos falando de Bezerra de Menezes. Este é o quarto e o último vídeo desta série que faz uma breve análise da chegada da doutrina ao Brasil e da sua acolhida e rápida propagação antes de Chico Xavier. Em 1895, ainda no comecinho da República, no auge da disputa entre os espíritas cientificistas e os espíritas místicos, Bezerra de Menezes, o original, não esse que se tornou um espírito onipresente, Bezerra de Menezes assume a presidência da FEB para botar ordem no barraco. Ele já havia sido presidente em 1889 e agora voltava como o único capaz de acalmar os ânimos. Bezerra de Menezes era parlamentar pelo Partido Liberal, né? Era formado em medicina, era um homem muito respeitado na sua época. Aliás, apenas a título de curiosidade, Machado de Assis não perdeu a oportunidade de criticar o Bezerra quando Bezerra de Menezes se converteu ao espiritismo. Machado de Assis escreveu livros em que satirizava o espiritismo, como é o caso do clássico e excelente Memórias Póstumas de Brás Cubas. E escrevia frequentemente sobre o espiritismo em suas crônicas em jornais. O momento para o espiritismo no Brasil era difícil. Embora com o advento da República o Estado se tivesse tornado laico, a Igreja Católica Apostólica Romana ainda tinha muita influência. E o governo considerava algumas práticas, como o passe e principalmente as receitas homeopáticas, o governo considerava isso como curandeirismo. Tinha o caso de curandeiros que eram confundidos com espíritas. Esses curandeiros eram presos e isso também acabava manchando o nome da doutrina. O Código Penal de 1890 trazia, no seu artigo 157, o seguinte texto: praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. E nos parágrafos desse artigo ficava estabelecido que se alguém sofresse qualquer prejuízo por conta dessas práticas, o responsável seria penalizado com multa e, se fosse o caso, com prisão de até 6 meses. Nós vemos então que nessa época o espiritismo era caso de polícia. E essa situação se manteve com perseguições aos espíritas por todo o período da República Velha. E a lei só deixou de citar o espiritismo com o novo Código Penal, de 1949, já no governo de Getúlio Vargas. E além disso, retrocedendo um pouco no tempo, em 1875, portanto 20 anos antes do tempo de que nós estamos tratando aqui, em 1875 houve o famoso processo dos espíritas, ocorrido na França, envolvendo o sucessor de Allan Kardec, Pierre Guetton-Lemarie, que publicou supostas fotos de espíritos em que foi comprovada fraude. A divulgação desse fato no Brasil deu aos espíritas da época a fama de falsários, de charlatães. Imagina, por exemplo, se daqui a alguns anos um novo curandeiro milagroso como João de Deus, que juntava multidões de pessoas, certamente ele seria visto com muita desconfiança, para dizer o mínimo, Aliás, é bom frisar que João de Deus não era propriamente espírita. É verdade que ele afirmava receber espíritos, é verdade que Chico Xavier abençoou ele, Mas ele não era espírita. Será que o Emmanuel não percebeu que o indivíduo não era boa coisa? Enfim. Bezerra, como bom político, enrolou bastante,
declarou que os 3 aspectos da doutrina eram importantes, o aspecto filosófico, científico e religioso, mas que a religião era o mais importante. E ficou estipulado a partir daí um lema do Vaticano Espírita: orientação pelo Evangelho. Bezerra parece ter sido um grande homem. Era um parlamentar respeitado e era um militante contra a escravidão. Ele escrevia artigos, publicava artigos em defesa do espiritismo para a revista Reformador e também artigos em jornais, o que fez dele uma figura muito popular dentro do movimento espírita da época. Foi na presidência de Bezerra que a FEB percebeu que deveria apostar na literatura como meio de divulgação e doutrinação mais eficaz. Começaram a proliferar poesias e romances, a maioria estrangeiros, ainda nessa época estrangeiros, traduzidos e publicados na revista Reformador. Eu pretendia tratar mais detidamente sobre esse investimento da FEB na literatura em outro vídeo, mas, como você já deve saber, este canal está encerrando. Mas eu trago apenas uma curiosidade que poucos sabem. Na virada do século XIX para o século XX, os romances não eram mediúnicos, a não ser em casos de exceção, Poucos casos excepcionais. O próprio Bezerra de Menezes escreveu livros doutrinários e romances que ficaram muito famosos na época e nunca atribuiu nada disso a espíritos. Nos seus romances, ele utilizava o pseudônimo Max. Foi a partir dos seus 11 romances publicados que outros autores se animaram a escrever e, às vezes, atribuir os seus escritos aos espíritos. A primeira pessoa a fazer sucesso no Brasil com livros supostamente psicografados foi Zilda Gama. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, ele disse que a sua vontade de psicografar romances surgiu justamente da sua admiração pelo trabalho de Zilda Gama. Desde a virada do século XIX para o século XX, a FEB passou a investir na publicação de romances e poesias espíritas, tanto a partir de traduções de obras estrangeiras, quanto, um pouco mais tarde, de autores nacionais. Eu acredito que o interesse da FEB, nesse sentido, foi despertado pela observação do sucesso de livros e artigos que escritores consagrados, como era o caso de Machado de Assis, que eles obtinham junto ao público, o sucesso que eles obtinham junto ao público. Muitos dos maiores escritores brasileiros, como Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos, entre outros, vários outros mesmo, escreveram fartamente sobre o espiritismo, uns a favor, outros contra. Quem mais escreveu sobre o espiritismo, sem dúvida, foi Machado de Assis, e sempre em tom crítico, naquela fina ironia que o caracteriza. Para mim, o melhor escritor brasileiro disparado. Machado de Assis escreveu dezenas de artigos em jornais, escreveu muitos contos e até romances, como que eu citei há pouco, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um deboche em alta classe dirigido às crenças espíritas. Nesse livro, o narrador, morto, finado, desencarnado, se você preferir, ele narra a sua experiência de vida mesmo depois de enterrado e devorado pelos vermes. Essa expressão, exatamente assim, devorado pelos vermes, remete a uma das comunicações de espíritos presente no livro O Céu e o Inferno, de Kardec, em que um suposto espírito diz que sentia os vermes roerem sua carne no caixão. Outros de seus livros, de Machado de Assis, como Quincas Borba, Isaú e Jacó, embora não de forma assim tão explícita, eles também fazem uma clara alusão ao espiritismo.
Então a FEB aprendeu a lição de Kardec de que as críticas dos adversários eram boas para a causa espírita, pois ajudavam a divulgar o espiritismo. Eles devem ter visto que o trabalho dos escritores e jornalistas que tratavam do espiritismo, com ou sem críticas, que eles eram uma excelente forma de divulgação, e então decidiu investir em romances e poesias de fundo doutrinário. Esse processo chegou ao auge, como todos devem saber, com Chico Xavier. E como você deve saber também, este canal está com seus dias contados. Eu já tinha material preparado para um vídeo sobre Chico Xavier, desmistificando a lenda de que ele, por ter tido pouco estudo formal, não poderia ser o autor dos seus livros. Consultei muitas fontes, todas elas de biografias de Chico Xavier feitas por seus admiradores ou então de trabalhos acadêmicos. Aliás, há muitos trabalhos acadêmicos sobre Chico Xavier, mas os admiradores de Chico Xavier dificilmente se darão ao trabalho algum dia de ler algum deles. Mas devo confessar que esse assunto já deu o que tinha que dar e, na verdade, nesse momento da minha vida, me causa repulsa. Esse é o termo. Vem me causando repulsa me dedicar a isso. Então, antes de me despedir do canal, eu devo publicar ainda um vídeo detalhando um pouco mais, sobre como se deu o meu processo de descrença em relação ao espiritismo. Mas eu posso adiantar que por muitos meses eu tive dúvida sobre se falaria ou não, se divulgaria ou não algumas das contradições e furos que eu percebi. O que notei a certa altura foi que, se eu não tratasse disso logo, enquanto eu ainda lembrava, enquanto eu ainda sentia, principalmente, isso seria simplesmente deixado para trás. E o futuro dirá se o meu trabalho teve algum valor ou não. De qualquer modo, nunca foi meu propósito seguir nesse caminho de questionamento indefinidamente. E hoje, isso não me diz mais nada. Se você não assistiu ainda, sugiro que assista ao vídeo O Caminho de Volta. Foi publicado lá no início do canal, deste canal. E nesse vídeo eu procurei então detalhar como seria o meu processo de desconstrução das crenças. E esse caminho já foi percorrido. Vou publicar ainda alguns vídeos que já estavam planejados, faltam poucos. Vou tratar com mais detalhes sobre como se deu o meu processo de descrença em relação ao espiritismo e vou retornar ao canal Morel Felipe Vilcon. Eu devo tirar do ar os vídeos do canal Morel Felipe Vilcon, quase todos eles com conteúdo espírita. Já comecei a tirar os vídeos, já tirei mais da metade e vou então começar do zero. Se for do seu interesse, continuar me acompanhando, fique atento. Muita força e paz para você.